Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gotas de Catequese. Vamos iniciar a nossa live de hoje. A quinta live com o tema Descobrindo São José. Esta série de lives eu decidi fazer, uma conversa que eu tive com o padre Cícero Lenisvaldo, e ele dizendo que neste ano de São José não estava vendo muitas coisas sendo feitas para o patrono da igreja, haja vista que este é o ano de 2021 dedicado a São José. Está fazendo 150 anos da proclamação de São José como patrono da igreja. Isso a gente viu na live passada, nós fizemos a leitura do decreto que instituiu São José patrono da igreja, e hoje nós vamos dar continuidade a uma encíclica, uma carta encíclica do Papa Bento XV. Neste momento que ele escreveu isso, era o cinquentenário da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. Nós vamos ler um pouco esse documento, vamos ver em que momento ele foi escrito, E eu gostaria de dar alguns avisos, Quem ainda não se inscreveu no canal Gotas de Catequese no YouTube, essa live eu estou fazendo pelo Instagram, mas eu vou colocar depois esta live no YouTube, no canal Gotas de Catequese. E quem não é inscrito, for ver pelo Instagram e não foi inscrito ainda no YouTube, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal Gotas de Catequese, porque a gente precisa que a plataforma dê algumas possibilidades dentro do número de inscritos, e a gente aumenta o conteúdo lá. Lá na plataforma no YouTube tem 3 cursos, na playlist lá o curso da consagração, são 4 cursos na verdade, o da consagração a Nossa Senhora, o curso História da Salvação, o curso do Catecismo da Igreja Católica pelo compêndio e o curso da missa. Os cursos estão ainda iniciando, mas já tem aí 6 aulas de cada curso desse. São em modelos de podcast, e aí a pessoa está fazendo alguma coisa, pode estar ouvindo o curso. E também tem todas as lives lá, Descobrindo São José. Eu tenho o livro da consagração a São José, hoje eu não trouxe ele aqui. Quem desejar adquirir esse livro, Consagração a São José, e for de Maceió, daqui das redondezas, pode entre em contato comigo, que a gente dá um jeito aí e vê como é que pode disponibilizar esse livro para vocês. Quem quiser comprar comigo, a gente vai lá e se organiza. Outro aviso que eu gostaria de dar é que na próxima quarta-feira nós vamos ter uma live especial. Também o mesmo tema, Descobrindo São José, mas nós teremos um convidado. Então, na semana seguinte, nós vamos estar aqui no Instagram com o padre Cícero Lenisvaldo. Então, o padre Cícero Lenisvaldo se disponibilizou muito gentilmente e estará aqui conosco para conversar um pouco sobre São José, e este ano dedicado ao patrono da igreja. Vamos conversar um pouco com o padre Cícero Lenisvaldo, ele vai explorar um pouco o assunto sobre São José. Quem foi essa figura? José, pai adotivo de Jesus Cristo, por que é que ele foi? De todas as coisas que a gente já conversou aqui nas lives Descobrindo São José, nós vamos fazer um fechamento dessa conversa, dessa série de lives, na próxima quarta-feira. Na outra quarta-feira, como foi sugestão aqui da Camila, nós vamos fazer a ladainha de São José. Nós vamos entender um pouco como ela é composta, e para este ano tem novidades na ladainha de São José, e a gente se vê aí lá daqui a 2 quartas-feiras para ver a ladainha de São José. E aí a gente vai fazer o encerramento neste dia das lives Descobrindo São José, e a gente entra no canal com uma outra série de lives. Bom, então nós vamos ver hoje a carta encíclica Bonum Sane, do
Papa Bento XV, né? E esta carta ela foi escrita pela passagem do cinquentenário da proclamação de São José como patrono da Igreja. Então, ela foi escrita em 25 de julho de 1920 pelo Papa Bento XV. Mas é importante a gente meditar o seguinte, porque o Papa vai falar algumas coisas aqui na carta e a gente vai ver o que é que o Papa, em que momento o Papa estava quando escreveu isto. Veja, nós estamos nessa época aí, nós estamos no ano de 1920, né? E o ano de 1920 tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, né? Então esse primeiro movimento bélico no mundo de forma assim que ninguém nunca tinha visto uma guerra como a guerra a Primeira Guerra Mundial entre muitos países. Naquela época se dizia que era o mundo todo porque tinha países de todos os continentes, né, divididos em dois lados e brigando entre si. Muitas coisas se discute e se diz sobre a instituição dessa guerra, Primeira Guerra Mundial, mas o que a gente sabe é que a Primeira Guerra Mundial ela era uma forma de, eu diria, um projeto piloto, alguma coisa parecida, para ver se existia a possibilidade de, através de uma guerra, um conflito armado, se implantar uma revolução. E naquela época a revolução era a revolução marxista, né? E essa guerra não deu certo para o movimento, para o marxismo, e viu-se que os proletários, né, os proletários e trabalhadores de um país começaram a brigar e defender o seu país e não defendia os trabalhadores do outro país, né? Muito pelo contrário, matava. E foi aí que se viu que a guerra, nesse formato, não iria dar certo para se implantar o marxismo, e aí eles mudaram a forma, né? Bom, esse foi um dos motivos. E o mundo estava passando ainda, tinha acabado de começar a sofrer as consequências da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, a gente lembra que Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal. Nossa Senhora apareceu em Fátima, no país Portugal, né, melhor dizendo. E ela disse que a guerra que estava em curso, ela iria acabar, mas se as pessoas não se emendassem, se não fizessem penitência, se não rezassem, se mantivessem da mesma forma como vinham antes, outra guerra pior viria. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né, iniciando em 1939, terminando em 1945, e porque realmente as pessoas não fizeram o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Então este era o cenário em que o Papa escreve esta carta encíclica. Ele estava acabando de sair, o mundo estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial, né? Ele estava fazendo mais uma tentativa, né, conforme as mensagens de Fátima, né, não intrinsecamente colocado aqui, mas voltado para São José, né? São José apareceu numa das aparições em Fátima com o menino Jesus nos braços, do jeito que ele está aqui, né? Então São José aparece junto de Nossa Senhora em Fátima com o menino Jesus nos braços e abençoa o povo. Então São José já tinha sido proclamado há muitos anos antes, né, patrono da Igreja, e na década de 20 do século XX, né, no ano de 1920, o Papa, celebrando o cinquentenário da proclamação de São José patrono da Igreja, ele escreve esta carta. Eu vou ler para vocês e a gente vai fazendo comentários como das outras vezes. Foi uma coisa boa e salutar
ao povo cristão que o nosso antecessor de imortal memória, Pio IX, tenha conferido ao castíssimo esposo da Virgem Maria e guarda do Verbo encarnado, São José, o título de patrono universal da Igreja. E uma vez que este feliz acontecimento completará 50 anos, em dezembro próximo, né, aqui o mês era o mês de julho, julgamos bastante útil e oportuno que ele seja dignamente celebrado em todo o mundo católico. Então, o Papa Bento XV chama o povo para rezar neste ano, que era o ano que estaria fazendo 50 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja, para dar dignidade ao momento, né? Continua ele na encíclica. Se dermos uma olhada nestes últimos 50 anos, observamos um admirável reflorescimento de piedosas instituições, as quais atestam como o culto ao Santíssimo Patriarca veio se desenvolvendo sempre mais entre os fiéis. Depois, se considerarmos as odiernas calamidades que afligem o gênero humano, parece ainda mais evidente a oportunidade de intensificar tal culto e de difundi-lo com maior força em meio ao povo cristão. Então o Papa chama a atenção de que nos últimos 50 anos, até aquela época, né, os anteriores àquela época, essa proclamação do nome de São José como patrono da Igreja fez florescer a devoção a São José e também fez com que as pessoas, vivendo essa devoção, constituísse várias, né, orações, o nome de São José sendo proclamado, né, em confrarias, em missas, com o nome de igrejas, em paróquias, etc. E ele observa o quê? Que, apesar disto, o momento que eles estavam vivendo na década de 20 do século XX, iniciando a década de 20 do século XX, o mundo tinha coisas, né? A guerra tinha acabado de acabar e o mundo estava em pedaços, né? E precisava ser reconstruído. E a reconstrução não só do mundo, mas do ser humano, das famílias, tudo depende e está inteiramente interligado a Deus, né? Se a gente retira a Igreja da centralidade da nossa vida, se a gente tira o Cristo do centro das coisas que nós tratamos, a gente entra em pedaços, né? A gente se desfaz, né? Tanto o ser humano, quanto as famílias, quanto a cidade, quanto o governo, todo, como o país e, por fim de tudo, o próprio mundo. Não é à toa que nos tempos agora, né, os tempos atuais, nós estamos passando pela pandemia, coisas que não temos outra coisa a dizer, que são efeitos da deterioração da espiritualidade humana, da sacralidade humana. A gente vai passando pelos perrengues que tem. Aonde a gente vê muitas notícias de tudo que é lado, as coisas às vezes diz uma coisa hoje, amanhã já diz aquilo, né, e por aí vai. Bom, então o Papa Bento XV ele já estava vendo em São José a oportunidade de fazer com que o mundo se organizasse novamente e estruturasse a sua espiritualidade. De fato, após a terrível guerra, na nossa encíclica sobre a reconciliação da paz cristã, a encíclica que ele tinha escrito antes, né, indicamos o que faltava para restabelecer em todo lugar a tranquilidade da ordem, considerando particularmente as relações que decorrem entre os povos e entre os indivíduos no campo civil. Então ele faz uma referência de uma carta encíclica que ele tinha feito um pouco antes, no período da guerra, dizendo que para restaurar isso era preciso viver, né, esta relação particular entre as pessoas e entre os povos. Agora se faz necessário considerar uma outra causa de perturbação, muito mais profunda, que se aninha justamente no mais íntimo da sociedade humana,
dado que o flagelo da guerra se abateu sobre as pessoas, quando elas já estavam profundamente infectadas pelo naturalismo. Olhe o que é que o Papa Bento XV vai falar, e olhe agora, 100 anos depois, né, nós estamos em 2021, aqui foi escrito em 1920, mas veja em 2020, 100 anos depois, como o naturalismo abocanhou a estrutura da sociedade. Naquela época o Papa já falava e hoje a coisa deu no que deu. Isto é, por aquelas grande peste do século, que, onde se enraiza, diminui o desejo dos bens celestes, apaga a chama da caridade divina e retira do homem a graça salvadora e elevadora de Cristo, até que, tolhida dele a luz da fé e deixadas a ele as solitárias e corrompidas forças da natureza, o abandona à mercê das mais insanas paixões. O Papa está dizendo que quando a pessoa se impregna do naturalismo, né, e aí o naturalismo, entenda-se, né, desde a questão da alimentação, das intempéries, da chuva, do clima, veja tudo, do salvar o planeta, de salvar os animais, de salvar as águas. Veja, a gente salva tudo, as florestas. A gente só não quer salvar o ser humano. Quando se fala em salvação do ser humano, né, as pessoas não podem falar. Você pode falar da salvação do ovo de tartaruga, que é o naturalismo, né, a questão da natureza. Mas você não pode falar de evitar um aborto. Você não pode, você tem que fazer uma lei que protege os ovos de tartaruga, que pode ser uma tartaruga depois ou não. Mas o ser já formado na barriga da mãe, que já é um ser humano, esse pode. Tem que fazer uma lei para tirar, para matar. Olhe que situação. O Papa Bento XV já chamava a atenção disso, né? E ele disse que era uma peste, estava se impregnando essa peste depois da guerra, que a guerra tinha sido uma peste, né, usando a palavra peste para a gente identificar a mazela da coisa, né? Mas a peste da guerra, ele estava colocando que o naturalismo ia ser pior. Bom, e assim aconteceu que muitíssimos se dedicaram somente à conquista dos bens terrenos. E como já estava aguçada a contenda entre proletários e patrões, este ódio de classes aumentou ainda mais com a duração e a atrocidade da guerra, a qual se, de um lado, causou às massas um mal-estar econômico insuportável, por outro, fez afluir às mãos de pouquíssimos fortunas fabulosas. Ou seja, ele chama a atenção daquilo que eu comecei dizendo, que a luta armada, a Revolução Armada, que na Primeira Guerra Mundial era um exercício para ver se dava certo, né, de certa forma, não deu certo, mas aguçou a separação entre proletários e patrões, só que com a guerra muitos saíram muito pobres e poucos saíram muito ricos. E, ao que parece, não foram os que a ideologia que estava entrando queria derrubar. Parece-me que aqueles que saíram muito ricos e mais poderosos não eram aqueles que a guerra queria destruir, né? Não a guerra, mas a ideologia que estava sendo colocada. Então gera a questão da separação de classes, e isso começa a fomentar as pessoas de forma que elas pensam mais na questão do naturalismo, do natural, mais a questão do ter, né, do materialismo, e esquece a espiritualidade. Continuando a leitura da encíclica do Papa Bento XV.
Acrescente-se que a santidade da fé conjugal e o respeito à autoridade paterna foram por muitos não pouco vulneradas por causa da guerra. Seja porque a distância de um dos cônjuges diminuiu no outro o vínculo do dever, seja porque a ausência de um olho vigilante deu oportunidade à leviandade, especialmente feminina, de viver a seu bel prazer e demasiadamente livre. Olhe outra questão que o Papa Bento XV coloca, né? A separação dos casais, porque os homens foram à guerra, e não só homens, algumas mulheres também foram, à Primeira Guerra Mundial. E essa separação da família fez com que aquele que saiu visse de alguma forma que não teria mais por que estar protegendo a sua família e deixava. Por outro lado, as mulheres separadas de um convívio no lar entenderam que elas poderiam ser, como é que eu diria? Elas poderiam ser livres o suficiente, mas não livres como Deus proclama a liberdade humana, mas de uma forma leviana, entrando aí, pouco tempo depois vai entrar com grande força a ideologia feminista. E o Papa Bento XV já estava vendo isso. Veja que os papas da nossa igreja, da Igreja de Cristo, nossa não, da Igreja de Cristo, os papas que Cristo escolhe para a sua igreja, tá certo que na história da igreja alguns não deram tão bem assim, mas por causa da limitação humana deles. Mas aqueles que Deus suscita a santidade neles, eles conseguem perceber as coisas com muita antecedência. E a gente que não lê esses documentos, a gente está susceptível a cair no que se diz, o que diz o mundo, e nos perdemos, né? Então a gente precisa estar atentos aos documentos que saem das mãos dos papas, comparar todos eles com a Bíblia, com o que Cristo pregou, com os outros documentos do magistério da igreja e ver se ele está de acordo com aquela sequência. Estando de acordo, a gente tem que seguir e ouvir, né? Então ele já estava vendo isso do feminismo. Por isto devemos constatar com verdadeira dor que agora os costumes públicos são bem mais depravados e corrompidos, e que, portanto, a assim chamada questão social foi se agravando a tal ponto de suscitar a ameaça de irreparáveis ruínas. Então o Papa Bento XV já via que a questão de fazer a coisa pelo material, somente pelo social, iriam trazer, e de uma forma, como ele disse, depravada, iria começar a ruir, e estas ruínas seriam irreparáveis. E ele estava observando, aqui já dá para entender que ele estava vendo isso para o mundo todo. Mas não só no mundo, porque ele falou aqui das famílias, um pouquinho antes. E não só das famílias, mas ele falou também dos seres humanos, né? Dos homens e das mulheres. E com isso, ele falou antes ainda a própria igreja, a espiritualidade. E a própria igreja. Hoje nós passamos por dificuldades na igreja de Cristo, né? As portas do inferno não prevalecerão, né, sobre o céu, né, mas sobre a igreja, né, desculpe. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a gente sabe disso, a igreja é vitoriosa no nome de Jesus Cristo, mas os seres humanos podem perder suas almas porque estão tentando deformar a igreja. Então veja que a atualidade dessa encíclica que tem 100 anos. Né? De fato, amadureceu nos desejos e nas expectativas de todos os sediciosos a chegada de uma certa república universal. Olhe a atualidade da coisa. A qual seria fundada sobre a igualdade absoluta entre os homens e a comunhão dos bens. Percebam que essa república universal, a comunhão dos bens, essa ideologia que estava entrando no mundo nessa época, ela avançou, né? E hoje ela está alardeada, se pensa num governo único
se trata as coisas para montar esse governo único, né? As leis já estão sendo padronizadas em todos os países, ou seja, a lei do aquecimento global contra o aquecimento global está promulgada em todos os países do mundo, praticamente. Então isso é para preparar esse esse poder mundial único. Né? Uma república, veja que não é nem uma monarquia, é uma república. Mas percebam que essa história da comunhão dos bens é uma forma de imitar a igreja, mas tirando a igreja de cena. Né? Veja que Satanás ele tenta fazer tudo contrário ao Cristo. Então a igreja de Satanás é o contrário da igreja de Cristo, mas ela é parecida. Ela se assemelha. Ou seja, quando Satanás quer instituir uma igreja que se diz que vai ter tudo em comum, na verdade esse incomum é tirar tudo de todos e ficar com ele. E todo mundo fica comum porque fica sem nada. Ninguém tem nada. Ao contrário da igreja primitiva, que tinham tudo em comum, o que era meu, era do outro, que eu tinha para comer, o outro também tinha. E veja que não dava muito certo naquela época, né? Porque alguns começaram a ficar preguiçosos e não queriam trabalhar. Ao ponto que os apóstolos disseram, então aquele que não trabalha não come. Então as pessoas queriam fazer tudo em comum para não trabalhar mais e comer das coisas dos outros. Isso é pecado. Né? E veja que essa forma de república mundial, que o Papa já percebia naquela época, que estava numa tentativa de se criar, ele já tentava ver exatamente dessa forma. Né? Bom, continuando a leitura. É sobre a igualdade absoluta entre os homens e sobre a comunhão dos bens, como eu li, e na qual não haveria mais distinção alguma de nacionalidade, nem teria mais que reconhecer-se a autoridade do pai sobre os filhos, alguma coisa parecida com hoje em dia, nem dos poderes públicos sobre os cidadãos, nem de Deus sobre os homens reunidos em sociedade civil. O Papa já via que a autoridade do pai sobre o filho ia deixar de existir. Hoje nós já temos a lei da palmada, né? Que diz que é para não espancar os filhos. Não, a gente protege os filhos contra espancamento, perdão da palavra. Contra o espancamento. Né? Não é. A lei da palmada é para que o pai perca a autoridade sobre o filho. Porque a grande maioria dos seres humanos não espancam filhos. Todos nós somos filhos de alguém. E nós não... Claro, uns foram espancados. Agora, muitos levaram palmadas, não foram espancados e agradecem pela palmada que levou. Veja que eu estou falando dessas coisas aqui na live e é um risco, né? Porque a gente fala e o algoritmo aí dessas redes, eles pegam e aí pode tirar o vídeo do ar, pode punir a pessoa. Por enquanto, punir é só apagar a conta, mas depois poderão vir coisas piores. Mas tirando a autoridade do pai para com o filho, depois mudando isso para o governo, né, perde-se a autoridade, ou seja, tem gente xingando a polícia, que é uma espécie de autoridade, é uma autoridade, um tipo de autoridade, né, dentro de uma sociedade organizada, tirar poder do exército, né, daqui a pouco você já não respeita os governantes, né, e por aí vai. Então você vai tirando a autoridade até chegar em Deus. Tudo é a tentativa de tirar a autoridade de Deus para conosco. Né? Então quando Deus deixa de ter autoridade sobre o ser humano se perde. E perde a sua alma. E perdendo a sua alma, o destino é o inferno. E o Papa já via essas coisas. Nós, portanto, mais que todos, preocupados com este rumo dos acontecimentos, não deixamos, quando houve ocasião, de recordar aos filhos da Igreja os seus deveres. O Papa Bento XV, naquela época, mostrava aos fiéis da Igreja qual era o dever de cada um. Então, quem é católico precisa prestar atenção nessas coisas.
Qual é o dever do católico? É seguir o que manda nosso Senhor Jesus Cristo. É seguir os mandamentos de Deus, né? E fazer o contrário é estar lutando em favor do inimigo de Deus, que é Satanás. Então o Papa disse que, na encíclica, que ele já estava alertando, né, a igreja, né, os fiéis da Igreja Católica para o que ia acontecendo e tendo cuidado. Agora, pelo mesmo motivo, ou seja, para recordar o dever aos nossos fiéis que estão em toda parte e ganham o pão com o trabalho, e para conservá-los imunes do contágio do socialismo, veja o que é que o Papa já está dizendo, que aquilo iria, se eles não fizessem isso, que ele estava recomendando, não iriam se conservar e iriam se contaminar com a ideologia que estava nascendo ali. E ele considera o inimigo mais implacável dos princípios cristãos, ou seja, toda a ideologia, né, globalista, vamos chamar de globalista, toda a ideologia para formar um governo mundial, toda a ideologia socialista, ela é deformadora do cristianismo e destruidora do cristianismo católico, principalmente. Então, é um inimigo da igreja. E o Papa já alertava isso. O inimigo mais implacável dos princípios cristãos. Nós, com grande solicitude, propomos a eles, de modo particular, São José, para que o sigam como guia e o honrem como celeste patrono. Ele, de fato, levou uma vida similar à deles. Tanto é verdade que Jesus bendito, enquanto era o unigênito do Pai Eterno, quis ser chamado o filho do carpinteiro. Então perceba que São José, o Papa Bento XV, orienta para que as pessoas busquem em São José a estrutura de São José para ajudá-los no seu se conduzir. Então, na condução da sua vida, devoção a São José, para que ele siga guiando o caminho de toda a igreja. Mas aquela sua humilde e pobre condição, de quais e quantas virtudes excelsas ele soube adornar. Ou seja, virtudes que deviam resplandecer no esposo de Maria Imaculada e no Pai putativo de Jesus Cristo. Por isso, na escola de São José, aprendam todos a considerar as coisas presentes que passam, à luz das futuras, que permanecem para sempre, e consolando as inevitáveis dificuldades da condição humana com a esperança dos bens celestes. A estes aspirem com todas as forças, resignados à vontade divina, sobriamente vivendo segundo os ditames da piedade e da justiça. Então, o que é que o Papa Bento XV propõe? Se agarrem a São José, se apeguem a São José, e a força deste virtuoso homem, Pai putativo de Jesus Cristo, será a força para a jornada de agora e do que virá. Então, ele coloca os tempos agora e os tempos futuros para conservar o que é de bom dentro da igreja, o que é a doutrina da igreja, para que as gerações futuras também tenham o mesmo acesso. Veja que os tempos que estamos vivendo, ele requer, da mesma forma,